Paz, querido, querida, que bom que você está de novo aqui. Nós vamos falar hoje da lição número 2 do quarto trimestre da lição dos adultos. E o tema é a salvação na Páscoa judaica. E o texto áureo é: Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. Êxodo 6:6. Quando nós falamos de Páscoa, fica claro o entendimento que ela teve início lá no Egito, quando Deus tira o povo de Israel da servidão. Deus derrama as suas 10 pragas para poder mover o coração de Faraó e para julgar aquela nação também. Só que a gente vai ver que a cada praga que Deus derrama, Faraó endurece o seu coração e ele não deixa o povo ir. Antes da última praga, Deus estabelece um sinal com Moisés. Está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 21 ao 24 e também o versículo 29. E Deus vai estabelecer o processo, o ritual da Páscoa. É interessante que o simbolismo é um cordeiro sendo sacrificado e o sangue do cordeiro sendo aspergido sobre o umbral das portas. Lá em Gênesis 9, você vai ver, depois que Deus destrói a terra com o dilúvio, ele coloca um sinal no céu, um arco, que é o arco da aliança do Senhor. Não é o arco de íris, hein? Não é o arco-íris. É o arco da aliança do Senhor. Esse arco foi deturpado, o significado dele ao longo dos anos. Então Deus estabelece um sinal e deixa no céu, para quem pudesse ver à distância que não haveria mais destruição com águas. Agora ele pede um sinal para o povo judeu também, que ele estabelece como estatuto perpétuo, onde eles fariam um sinal sobre o umbral da sua porta, ou seja, sobre a sua habitação, como sinal de que eles tinham comunhão com Deus. Então nós vamos ver aqui um sacrifício, um animal é sacrificado para que servisse de símbolo de aliança da libertação daquele povo que vivia há 430 anos como escravos. Só que o interessante é que o primeiro sacrifício registrado na Bíblia é Deus quem faz. Então, quando Adão e Eva pecam, o pecado traz sobre eles a vergonha. Eles se envergonharam de estarem nus. E você vai ver Deus, então, sacrificando um animal. A Bíblia não diz que animal é esse. E Deus tira a pele daquele animal, o couro, e faz vestes para cobrir a vergonha deles. Ao contrário do que a gente vê em muitas religiões ao redor de todo o mundo, religiões antigas, religiões pagãs, os homens ofereciam sacrifícios para aplacar a ira de Deus ou para pedir um benefício para Deus. Nesse caso você vê algo totalmente diferente, e essa é a diferença do nosso Deus. Ele faz um sacrifício para cobrir a vergonha do homem. Então, isso está registrado em Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Você vai ver Deus sacrificando um animal para cobrir a vergonha do homem. Diferente das religiões pagãs, onde o homem sacrifica um animal para aplacar a ira divina. Então, Deus estabelece a Páscoa como esse sinal de mudança de paradigma. E é interessante que Deus não faz nada por um acaso, Deus não faz nada remendado, Deus não faz nada de repente. Você vai ver que antes do povo ir para o cativeiro egípcio, Deus faz uma promessa para Abraão, antes mesmo de Isaac ser gerado, dizendo que a descendência dele seria sim escravo numa terra por 430 anos e que ao final desse tempo Deus viria com mão forte e tiraria eles de lá. Então eles chegam no Egito como um povo. Na época que José era governador, eles eram um povo. Era Jacó, seus filhos, e aqueles homens desceram com suas famílias, com seus servos e foram morar no Egito. 430 anos depois, sai dali uma nação. E quem marca essa mudança é a Páscoa estabelecida por Deus. Agora, tenta imaginar o impacto disso. São 430 anos em que o povo está vivendo e, de repente, Deus estabelece um sinal que deveria ser uma marca perpétua entre eles e o próprio Deus. Então, na promessa que Deus faz lá atrás para Abraão, ele tem o prepúcio como uma marca que deveria ser feito nos homens apenas, nos machos. Agora, esse sinal de libertação não era só para os homens, era para todo o povo judeu. E mais até do que isso, mas daqui a pouco você vai entender. Então tinha dois propósitos, era comemorar a libertação da escravidão. Então quando a gente fala de Páscoa, o significado da Páscoa quer dizer passagem, ou seja, um anjo passaria, o anjo da morte passaria sobre o Egito e haveria um sinal. Se a casa tivesse aquele umbral pintado ou marcado com sangue, o anjo não entraria naquela casa. A casa que não tivesse o sangue no umbral, o anjo entraria ali e levaria o primogênito. Então, através daquele símbolo, através daquele sinal, o povo sacrifica algo que para eles era especial, eles sacrificam um animal e dali eles fazem aquilo que Deus estabelece, eles cobrem o umbral com sangue, mas a Páscoa não era só isso.
Eles tinham que comer aquele animal inteiro. Se a família fosse pequena, eles tinham que chamar os seus vizinhos. Olha o propósito de Deus: integrar pessoas diferentes, integrar realidades diferentes. Então, ao redor da mesa, você vê Deus estabelecendo a comunhão com um povo que não tinha dignidade, um povo que não tinha direito, um povo que era humilhado. Então, eles não tinham autoestima. Então, poder se reunir ali, em volta daquela mesa e comerem todos em família, para aquele povo já era um sinal de mudança. E Deus estabelece isso como um símbolo. Você sai da escravidão, onde tinha sofrimento, onde tinha morte, onde tinha destruição. E agora você vai para uma nova realidade, onde você vai poder viver a liberdade, vai poder ter comunhão, vai poder ter festa. Então, enquanto o Egito chorava naquela noite, o povo podia agradecer a Deus por estarem sendo libertos da opressão dos egípcios. E a Páscoa também tem o propósito de estabelecer um novo parâmetro, né? Um novo comportamento. Então, antes a gente via o sacrifício sendo feito para os homens buscarem o favor de Deus para eles. Agora você vai ver o sacrifício da Páscoa sendo feito como sinal de uma nova aliança, ou seja, era um novo povo. Havia não só a necessidade do povo sair do Egito, mas havia a necessidade do povo deixar para trás o Egito. Então a Páscoa estava marcando isso. Além da passagem do anjo, a passagem do povo, saindo de um estado para um novo estado, onde a moralidade seria o paradigma para eles viverem. Porque no Egito, o que eles viam era a adoração aos deuses do Egito, onde você tinha todo tipo de ritual que era estabelecido ali, a animais, répteis. A gente vê o bezerro de ouro lá na frente. Então eles estão acostumados por quase que, 5 gerações, vivendo uma vida presa naqueles rituais. Agora você vai ver Deus estabelecendo um novo padrão, o padrão da moralidade, o padrão da dignidade, o padrão onde a família olha um para o outro de cabeça erguida. Então a Páscoa tem esse propósito. E a gente vai ver como símbolo da Páscoa o cordeiro. Só que Deus não aceita qualquer cordeiro. Quando você vai ver lá em Levíticos 4:32 e Números 6 e 14, são textos que você pode compartilhar com a tua classe, você vai ver que o cordeiro tem que ser limpo, sem manchas, ele não podia ter nenhum tipo de mancha, tinha que ser um animal totalmente branco e ele não poderia ter defeito. Sabe o que quer dizer isso? Era o cordeiro mais valioso que existia. Deus não estava pedindo para eles simplesmente para eles oferecerem um animal em sacrifício. Deus estava pedindo que eles oferecessem aquilo de maior valor, aquele animal que eles guardavam, de repente até para ser uma matriz, para ser um reprodutor. Então aquilo que eles tinham de melhor, eles tinham que oferecer para Deus como sacrifício. E a gente vai ver no decorrer dessa aula que esse cordeiro ele tem que ter esse significado, esse símbolo de pureza, de perfeição, do melhor, porque ele vai representar justamente Cristo, que é o nosso cordeiro, aquele que foi o verdadeiro sacrifício, o sacrifício perfeito. E através desse sacrifício nós conhecemos a libertação do Egito. Então, ele não poderia ser feito de qualquer maneira. O animal tinha que ser separado 14 dias antes, ele tinha que ficar recluso dos outros animais, não podia ter convivência, aquele animal tinha que ser alimentado de uma forma especial. E juntamente com aquele cordeiro, eles tinham que preparar pães sem fermento, pães amargos, pães asmos, com ervas amargosas, porque representava a saída do sofrimento, a saída da dor. Quem está fugindo não tem tempo de fermentar um pão. Ele prepara o pão e do jeito que ele está, ele tem que levar. Então Deus está fazendo ali, naquele ritual, 2 paradigmas. A quebra daquela realidade de sofrimento, sem fermento, sem vida, ervas amargosas, um pão de sofrimento, um pão de dor, para agora eles viverem uma nova realidade. E o cordeiro representa isso. Então, aquele animal, ele seria um símbolo. E olha que interessante, não era só para os machos, não era só para os judeus, mas a Bíblia diz que era para casa. Então, se por acaso eu fosse um egípcio, tivesse visto os judeus fazendo isso, é lógico que eles não viram, porque os judeus viviam numa cidadela afastada, eles viviam fora, retirados. Mas se por um acaso algum egípcio tivesse visto, tivesse perguntado: o que vocês estão fazendo? Olha, Deus nos mandou colocar o sangue sobre o umbral. Se um egípcio tivesse feito a mesma coisa, tivesse sacrificado um animal, um cordeiro puro, como Deus tivesse estabelecido, e tivesse passado aquele sangue sobre o umbral da sua porta, o anjo da morte não entraria ali. A condição era: a casa que tiver o sangue aspergido sobre a porta, nessa casa o anjo não entra.
Então, quando a minha família era muito pequena e eu não tinha condição de comer um cordeiro sozinho, porque Deus não quer saber de desperdício. Eu não vou comer uma parte só porque essa eu gosto mais, aquela parte eu não gosto, então deixa para lá. Era para comer o animal inteiro, tudo. E eles tiravam aquilo que era imundo, aquilo que não era saudável, e no restante eles tinham que comer o animal inteiro. Então eles tinham que trazer outras famílias. Isso representa o que deveria ser a igreja. A igreja tem que ser esse lugar, onde famílias diferentes, onde pessoas de etnias diferentes, não importa se é egípcio, não importa de qual origem, elas têm direito de poder entrar com a gente e participar desse cordeiro que é Cristo. E aí o sangue do cordeiro vai estar sobre elas, como a aliança dos homens para com Deus agora, e sinal de obediência e submissão. E quem estivesse dentro daquela casa estaria livre da praga da morte do primogênito. Então você já vê aqui, não um Deus exclusivista, é só para esse povo. Não, é um Deus que valoriza a obediência. Se você é obediente, se você crê, tem os valores de Deus no seu coração e é submisso a isso, você e sua família teriam direito à libertação, que foi o que aconteceu naquela noite. Então na noite, eles sacrificaram um animal durante o dia, né? Na véspera daquela noite, chegando à noite, no final do dia, sacrificaram um animal, aspergiram o sangue e eles assaram aquele animal, comeram ele inteiro, o anjo passou e na madrugada todos saíram e foram embora, agora libertos da opressão do diabo. E olha que interessante, qual é o animal que simboliza a Páscoa? O cordeiro, não é o coelho. Por que coelho, pastor? Você sabe que o coelho não representa a Páscoa, mas mesmo assim a gente continua, não, a gente só mostra, a gente só ensina, só compra um chocolate, só come um ovo, mas eu sei que lá no fundo Jesus é o cordeiro. Então por que a gente ensina esses dois valores para os nossos filhos? Hoje a gente tem que ensinar a verdade e fazer com que os nossos filhos cresçam sabendo dessa verdade e entendendo qual é a distorção que foi feita. Pegaram o cordeiro da Páscoa e transformaram no coelho da Páscoa. E olha que coelho estranho, é um coelho mutante, porque é um coelho macho, não é coelha, é coelho. E ele traz ovos, coelho não põe ovo. Ou esse coelho é mutante, ou esse coelho é ladrão, como é que ele vai trazer um ovo? Então, observe que tanto os ovos quanto os coelhos são símbolos do quê? De fertilidade. Então, na verdade, existe uma substituição. E aqui no Brasil, recentemente, a gente teve uma amostra do Banco Santander, a obra chamada Queer, Exposição Queer. Isso teve um impacto pesadíssimo na mídia pelo que eles fizeram. Eles colocaram obras ali mostrando pornografia, zoofilia e tantas outras coisas. E não havia censura para maiores de 18 anos de idade. Levaram crianças de colégios públicos e particulares para verem aquela amostra. E uma das pinturas que eles colocaram ali é a imagem de um homem segurando um cordeiro branco, enquanto um outro homem estuprava aquele animal, zoofilia. E por que o animal escolhido foi um cordeiro branco? Saiba que não foi por um acaso. Foi mais uma forma de insultar o sacrifício de Jesus e desmerecer o que ele fez por nós na cruz. Por isso, como cristãos, nós temos que nos posicionar e temos que falar firmemente que nós somos contra não só uma exposição, mas a ideologia que está sendo imposta ali. Levar crianças a terem uma conduta moral e até mesmo sexual totalmente fora da realidade natural, fora do seu tempo. E usando símbolos religiosos, símbolos da fé, para poder distorcer e desmerecer. Então, nós não podemos ficar calados. Mas não adianta fazer uma revolta sistêmica ou uma revolta só voltada para aquele momento da evidência da mídia. Cabe a nós orientar os nossos filhos qual é o verdadeiro significado da Páscoa e pararmos de ser coniventes com essas duas realidades. Reflita sobre isso, faça seus alunos pensarem um pouco. Por que eles estão atacando a principal festa do cristianismo é a Páscoa, como também era do judaísmo, mais até do que o Natal. Jesus poderia ter nascido, mas se ele não tivesse morrido na cruz, sem pecado, como esse cordeiro, sua morte não teria significado nenhum. Então a morte de Cristo é o símbolo que nós guardamos. Por isso a instituição da ceia. Todas as vezes que comerdes em memória de mim. Então você vai ver Jesus, ele participa da última ceia com seus discípulos. E que ceia é essa, pastor? É a Páscoa dos judeus. Então ele se reuniu com seus discípulos, comeu pão com ervas amargosas, comeram o cordeiro inteiro da Páscoa, e quando acabaram de comer aquela Páscoa, Jesus lava os pés dos discípulos e lhes dá um novo mandamento. E é onde ele estabelece, olha, esse pão é o meu corpo que foi partido por vós, esse cálice é o símbolo da nova aliança, é o meu sangue que foi derramado por vós. Fazer isso em memória de mim. Então há uma substituição agora daquele cordeiro
A gente não tem mais a necessidade de comer o cordeiro e oferecer o sangue, porque ele já foi morto na cruz, o seu sangue já foi derramado por nós. Então nós temos agora o pão, simbolizando a vida, simbolizando o corpo de Cristo, simbolizando um corpo que foi sofrido pelo carregar as marcas do pecado, e o vinho, que representa o seu sangue, sangue esse que traz a vida. Então a partir de então, nós comemoramos a Páscoa mensalmente nas nossas igrejas, nos cultos de ceia. Então temos que dar o verdadeiro valor para isso. Guarde, essa aula ela é essencial. Mostre para os teus alunos qual é o valor e a relevância da Páscoa. Então, como eu já falei, o sangue era vida. Então era vida de um animal para salvar uma família inteira. Não era um para um. Cada um tinha que matar um animal. Não, o animal salvaria uma família. Ou seja, o que Deus está mostrando para a gente? O valor da família. Ele não me quer apenas como indivíduo. Faça seus alunos refletir sobre a importância da família nos dias de hoje. Todos os ataques da mídia têm sido para destruir a família. Uma vez que eu tenho uma família destruída pelo divórcio, pelo adultério, pela prostituição, pela droga, pelo vício, acabou. Eu tenho uma sociedade, quem sabe até uma nação inteira comprometida. Então o cordeiro, ele era um símbolo de vida. Ele era sacrificado, ele era morto, era um animal inocente. E o seu sangue não servia apenas para o indivíduo que o havia oferecido em sacrifício, mas para toda a sua família. Quando a gente vê Abel e Caim oferecendo sacrifício a Deus, um oferece o cordeiro, o outro oferece alimentos, mas eles estão oferecendo individualmente para cada um deles. Aquilo que Deus estabelece é um cordeiro para uma família inteira. Então existe um significado muito importante sobre isso. E fazendo relação daquele cordeiro pascual para a vida de Cristo, você vai ver em Isaías 53 o servo sofredor. E não tem como você não identificar Jesus com esse servo sofredor e com esse cordeiro. Então Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo e que sofreu toda a punição do pecado, todo o peso do pecado. Então a gente vê Jesus como o cordeiro de Deus. E você vai ver em João 1, 29 e 36, João fala que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele leva sobre si todo o pecado do mundo, e quando ele é sacrificado na cruz, quando o seu sangue é totalmente vertido no chão, aquele sangue derramado é a vida que foi derramada em favor da humanidade. Como o sangue daquele cordeiro foi o sinal de salvação para aquele povo e era colocado sobre os umbrais da porta provavelmente essa de madeira, o sangue de Jesus derramado sobre o madeiro e que caía na terra, vai ser agora o símbolo dessa nova aliança e a libertação de toda a humanidade saindo do poder do pecado. Então mostre para a tua turma o poder do sacrifício de Jesus e do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem virado até símbolo de brincadeira. A gente vê em vários programas, a pessoa vai escrachadamente falar, o sangue de Jesus. Então, o sangue mais precioso que existe. E não existe nada mais precioso do que a vida que ele derramou por nós. Era o próprio Deus, que foi, como diz lá em 1 Pedro 1,19, morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus fundar o mundo, antes de Deus imaginar em criar o universo, ele já tinha visto o homem pecando, ele já tinha visto toda a sua descendência se afastando da vontade dele. E mesmo assim, Jesus fala, Pai, eu vou. Antes da fundação do mundo, ele já se coloca. Quando o homem pecar, quando o homem falhar, quando o homem tiver destruído a relação entre nós e ele, eu irei lá, vou morrer no lugar deles para resgatar o poder do pecado e da morte. Então, por um homem chamado Adão, entrou o pecado no mundo, e por um homem chamado Cristo, sai o pecado do mundo. E ele ressuscita ao terceiro dia, não apenas como homem, mas como Deus onipotente que ele é. E por isso nós estamos aqui para adorar esse Deus. Então, faça a tua classe refletir sobre o valor da Páscoa. Fale para eles que eles têm que pensar, não é inocente a substituição do cordeiro pelo coelho. A gente não pode ensinar as crianças a comerem ovos de chocolate, né, uma festa glutona onde tem somente o prazer e a necessidade de comer. Se você não der um ovo de chocolate para uma criança, que ser humano que você é? Olha o peso que isso tem. Mas vamos fazer com que elas entendam, as crianças entendam, e os alunos, os pais, os jovens entendam que o nosso verdadeiro cordeiro é Jesus Cristo. E é ele que tira o pecado do mundo. Então ele escolheu esse animal, simples e inocente, para poder ser símbolo da sua natureza. Ele vem como cordeiro e ressuscita como leão. E por isso nós estamos aqui para servir e adorar esse Jesus. Espero ter contribuído com você e nos vemos por aqui. Deus te abençoe.